Será que podemos ficar tranquilos e confortáveis por simplesmente sermos cristãos e então dizer que estamos salvos? Temos a salvação garantida apenas por Cristo ter morrido por nós? Ou por aceitarmos a Jesus? Existe alguma condição, algum sentimento perigoso que pode nos confundir e nos tirar do céu? Existe alguma medida pela qual seremos medidos e avaliados? Saberemos de tudo isso e muito mais no estudo de hoje com o título Podemos afirmar que estamos salvos? Na Bíblia lemos: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, 61 e 62. O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute, menos esperança traz, e o mais irremediável, o que não tem remédio. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu-o, levou-o à crença de que estava salvo, e desceu passo a passo o caminho descendente, o caminho para baixo, até negar a seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir aquém do céu que estamos livres da tentação. Observamos aqui algo muito importante e sério. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção, sendo o pecado que menos traz esperança de recuperação, pois a pessoa confia tanto em si mesma que não vê a possibilidade de cair, até que se surpreende, como Pedro, caindo em si, percebendo que negou seu mestre. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé. Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Daniel 12:10. Só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. Nunca devemos dizer ou sentir que estamos salvos e nem ensinar isso a outros, pois mesmo cultivando fé e esperança, buscando a Deus com empenho, não estamos fora do alcance da tentação e de cair nela. Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança: estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Perdem de vista sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. Estão desapercebidos para as ciladas de Satanás, e quando tentados, muitos como Pedro caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10:12. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. É um grande perigo depositar confiança em nós mesmos, pois tira-se o foco de nossa dependência de Deus e confiança nele e em seu poder, e ignoramos nossa fraqueza e necessidade constante de poder divino. Nossa única segurança está em constante desconfiança de nós mesmos. Deve ser constante, o tempo todo, e confiar apenas em Cristo. Jamais devemos repousar
num estado de satisfação e deixar de fazer progresso, dizendo: estou salvo. Se é entretida esta ideia, deixam de existir os motivos para a vigilância, a oração, o esforço sincero em seguir para frente, rumo de realizações mais elevadas. Nenhuma língua santificada será encontrada pronunciando essas palavras antes que venha Cristo e entremos pelas portas da cidade de Deus. Então, com a maior propriedade, poderemos dar glória a Deus e ao Cordeiro, pelo livramento eterno. Enquanto o homem estiver carregado de fraquezas, pois por si mesmo não pode salvar a alma, não deve nunca atrever-se a dizer: estou salvo. Não podemos estacionar, mas estar em constante progresso, crescimento, estando em vigilância, orando e nos esforçando, vencendo a cada passo, avançando sempre. Não é aquele que se reveste da couraça que pode orgulhar-se da vitória, pois ele tem pela frente a batalha e a vitória a ser alcançada. É o que persevera até o fim que será salvo. Diz o Senhor: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Se não avançarmos de vitória em vitória, a alma recuará para a perdição. Não devemos erguer uma norma humana pela qual medir o caráter. Precisamos alcançar a norma de Deus. Temos visto bastante do que os homens chamam perfeição cá embaixo. Temos sempre novos desafios e novas batalhas a serem vencidas, e na perseverança, seguindo de vitória em vitória até o fim, é que seremos salvos. No livro Primeiros Escritos, nas páginas 19 e 20, em uma visão, enquanto Ellen White estava no céu, ela pede a Jesus que a deixe comer do fruto da árvore da vida. Mas ele lhe diz: agora não, mas dentro em pouco, se fores fiel. Veja, se fores fiel, fiel até o fim. É a mesma condição exigida de cada um de nós. A santa lei de Deus é a única medida pela qual podemos determinar se estamos seguindo o seu caminho, o caminho de Deus, ou não. Se somos desobedientes, nosso caráter estará fora de harmonia com a divina regra moral de governo. E é falso dizermos: estou salvo. Não é salvo ninguém que seja transgressor da lei de Deus, que é o fundamento do seu governo no céu e na terra. A lei de Deus é a única medida aceita e é o fundamento de seu governo no céu e na terra. A obediência a essa lei na trajetória de nossa vida até o fim determinará se seremos salvos ou não. Foi pela presunção que Pedro caiu, e por arrependimento e humilhação, seus pés foram firmados novamente. No relatório de sua experiência, todo pecador penitente pode achar encorajamento. Embora Pedro tivesse pecado gravemente, não foi abandonado. As palavras de Cristo a Pedro: roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, estavam-lhe escritas no mais íntimo do ser, gravadas no coração de Pedro. Lucas 22, 32. Em sua amarga agonia de remorso, esta oração e a lembrança do terno e misericordioso olhar de Cristo deram-lhe esperança. Vemos que, embora Pedro tenha pecado gravemente, pelo arrependimento e humilhação, pela lembrança de Cristo, seu terno amor, cuidado e misericórdia, ele pôde ser resgatado. Depois da ressurreição, lembrou-se Cristo de Pedro e deu ao anjo a mensagem para as mulheres: Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Cristo teve um amor, um cuidado especial com o arrependido e quebrantado Pedro. Marcos 16, 7. O arrependimento de Pedro foi aceito pelo Salvador compassivo, e a mesma compaixão manifestada para salvar a Pedro
é oferecida a todo indivíduo que caiu em tentação. É o ardil especial de Satanás levar o homem ao pecado e então deixá-lo desamparado e tremente, receando suplicar perdão. Cristo se compadece de nós, de nossa luta, de nossa fraqueza, de nossas falhas, e nos oferece terna compaixão. Aceita nosso sincero e humilde pedido de perdão. Por que devemos temer, se Deus disse que se apodere da minha força e faça paz comigo? Sim, que faça paz comigo? Isaías 27:5. Foram tomadas todas as providências para nossas fraquezas e oferecido todo encorajamento para nos chegarmos a Cristo. Em todo poderio satânico, não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. Que esperança! Que palavras encorajadoras, animadoras e que nos trazem força. Vou frisar o último parágrafo. Em todo o poderio satânico não há força para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que depositemos sempre nossa confiança em Cristo. Sua misericórdia e seu amor e seu poder nos ajudarão a seguir, dia a dia, sempre progredindo, no caminho que leva ao céu. Amém. Os textos utilizados neste estudo foram extraídos dos livros Parábolas de Jesus e Mensagens Escolhidas, volume 1. O número das páginas e o capítulo estão registrados nos slides. Deus abençoe a todos.